A noite tinha um cheiro peculiar e estranhamente envolvente. A atmosfera lá fora pulsava como se algo antigo, esquecido pela passagem do tempo, estivesse prestes a emergir das brumas escuras que cercavam a cidade. Assim, com uma mistura de dúvidas e uma expectativa fervilhante, adentrei a igreja de Saint-Étienne naquela tarde de primavera de 2016. Eu podia sentir o ar carregado, quase como se a própria essência da atmosfera estivesse vibrando com promessas, como os ecos de uma história longa e sombria que ainda aguardava para ser contada. Respirei fundo, preparando-me para o que estava prestes a acontecer, sem saber que o que eu presenciaria ali mudaria a minha vida em maneiras que eu ainda não conseguia imaginar. A primeira missa daquela Sexta-feira Santa prometia ser um acontecimento especial. As pessoas ao meu redor murmuravam ansiosamente, criando uma aura de reverência e respeito que preenchia o recinto. No entanto, no fundo do meu ser, um sentimento inquietante pairava no ar como uma névoa pesada, envolto em dúvidas que não conseguiam se dissipar. Uma terceira dimensão de percepção parecia abrir-se para mim e, embora eu não soubesse naquele instante, em apenas uma hora, aquilo que eu considerava um simples ato de fé se transformaria em um dos momentos mais sombrios que a história daquela pequena cidade já havia testemunhado, e eu seria um espectador involuntário de um evento impossível e devastador. Sentei-me em um dos bancos desgastados que rangiam sob o peso dos anos, observando cuidadosamente os detalhes da igreja que me cercavam. A luz suave e dançante das candeias lançava sombras nas paredes de pedra, criando formas que pareciam sussurrar segredos obscuros e não revelados. O altar, decorado com flores brancas que simbolizavam pureza e inocência, de repente, parecia mais um manto de engano que cobria uma verdade aterradora e desconhecida. O cheiro da cera derretida misturava-se com o incenso que flutuava no ar. Mas havia algo mais, uma nota metálica que não conseguia identificar. O que poderia ser aquilo? Um prenúncio profundo começou a se formar no fundo do meu estômago. Uma sensação de que algo terrível estava prestes a acontecer. O padre, um homem de aparência venerável e com uma voz suave que costumava acalmar os fiéis, entrou em cena. Quando avistei sua figura, percebi que ele carregava um peso invisível nos ombros. Era como se os segredos da congregação o oprimissem, moldando sua expressão serena em algo mais sombrio e perturbador. A missa teve início com as orações familiares que todos podíamos pronunciar de cor. Mas, à medida que as palavras fluíam, uma pequena contradição na sua entonação me atingiu. A fé que ele tentava transmitir ecoava nas paredes da igreja, mas suas mãos tremiam levemente ao tocar o altar. Alguma coisa não estava certa. Pensei em levantar a voz e perguntar o que havia, mas a atmosfera estava carregada de um temor quase palpável, que paralisava qualquer impulso de interferir ou de questionar. No meio da cerimônia, como um sussurro oculto que se tornava um grito ensurdecedor, algo estourou bruscamente. O som agudo de algo quebrando ecoou pela igreja, fazendo as cabeças dos fiéis se virarem abruptamente, como se um feitiço tivesse sido rompido e a realidade retornava com sua crueza. Olhei para o padre, que congelou por um instante, a expressão em seu rosto transformando-se rapidamente de serenidade para um terror disfarçado, uma fuga desesperada de uma verdade que ele não poderia controlar. Ele hesitou, como se estivesse lutando contra uma corrente invisível que o mantinha preso em sua posição, mas continuou. No entanto, a missa, que deveria ser um ritual de paz e reflexão, começou a se contorcer em algo que falava de angústia e desespero. O altar agora se tornava um marco de tensão palpável e inquietante.
Foi quando outra batida, um barulho seco e cortante, atingiu o ar como um relâmpago em um céu de verão, surpreendendo a todos. A congregação estava inquieta, e uma sensação pesada começou a se espalhar pelo recinto, como se um manto de incerteza o cobria, envolvendo todos em seu gripe devastador. O padre falava rapidamente, suas palavras se atropelando, mas o tom que antes era cheio de convicção se transformou em um mantra repetitivo, desprovido de qualquer significado real e verdadeiro. Eu não conseguia desviar o olhar de suas mãos, que agora pareciam manchadas de um líquido escuro e pegajoso, um sinal sinistro de que algo mais estava se desenrolando à nossa frente. Cada vez mais alarmado, olhei para baixo e percebi que o altar, um pedaço de madeira que sempre representara o sagrado, já não era mais puro. Um rastro de sangue se espalhava sobre ele, como uma mancha vermelha que se expandia, pulsando como uma dor crescente no coração daquela assembleia de fiéis, convertendo-se em um lamento silencioso. Confuso e apavorado, eu me levantei, lutando contra a paralisia que me envolvia. Mas algo inexplicável me segurou ali, como se uma corrente invisível me impedisse de me afastar. Uma necessidade intensa de entender o que estava acontecendo me invadiu. Uma voz interior gritava por respostas. Por que ninguém na congregação reagia como deveria? Pareciam estar presos em um transe, observando um espetáculo silencioso que desafiava as leis da razão e da realidade. Eu precisava saber. Havia algo mais naquele altar manchado de sangue e dor. Algo que transformava a missa em um velório, silencioso e soturno, um lamento mudo por vidas perdidas e esquecidas. O que eu via não se encaixava na lógica. A ideia de gritar surgiu em minha mente como um eco distante, mas não consegui deixar a palavra escapar dos meus lábios. Eu não era uma testemunha qualquer. Era um confessor involuntário de um crime macabro que desdobrava-se diante de mim, em um ritmo inquietante e insuportável. As memórias começaram a inundar minha mente, fragmentos nebulosos de um passado que pareciam entrelaçados com aquele sussurro obscuro que me puxava cada vez mais para dentro daquela história, como se eu fosse parte de uma narrativa que deveria ter permanecido escondida nas brumas do tempo. Alguma coisa que nunca deveria ter vindo à luz do dia, algo que carregava o peso de gerações de dor e segredos enterrados. Enquanto o padre continuava sua oração, a realidade ao meu redor começou a distorcer-se, como se as linhas do tempo se confundissem e se estendessem além do que era imaginável. O altar que deveria ser sagrado agora estava carregado de dor e culpa, transformando-se em um espaço de agonia coletiva. Como era possível que ninguém tivesse notado o que estava acontecendo? Olhei novamente para o padre e, em um momento congelante, vislumbrei algo em seus olhos que me fez estremecer. Eu não estava apenas observando uma missa. Eu estava assistindo à queda de um homem, à desintegração de uma fé que até então parecia indestrutível. Em meio a essa confusão crescente, uma luz piscou e notei um objeto caindo do manto do padre. Era uma pequena chave dourada que reluzia caprichosamente, refletindo a luz bruxuleante das velas em seu percurso de queda. O impacto foi sutil, mas a chave parecia carregar um peso imensurável, uma carga de significados ocultos e segredos reprimidos que até então haviam permanecido enterrados sob as sombras da igreja. O que ela abria? O que mais aquele homem, que até então parecia uma figura de autoridade e conforto espiritual, escondia sob as camadas de sua fé e de seu passado? Seria um objeto que poderia desvendar segredos obscuros ou, apressadamente, uma peça inútil de uma história mal contada? O tempo parecia parar enquanto eu olhava para ela, estonteado por aquele pequeno detalhe que poderia ser a chave para entender tudo. Mas o que eu realmente queria saber? Uma curiosidade insaciável crescia em mim, quase como uma chama que não poderia ser apagada.
Meus pensamentos estavam confusos e dispersos, arrastados por um vendaval de perguntas que me cercavam, atormentando minha mente. Algo importante havia sido dito naquela missa e eu precisava descobrir o que era. Algo em mim clamava por respostas, mas eu não poderia deixar que a sala, já tomada pela apatia, se tornasse ainda mais silenciosa. Olhei para o padre novamente e suas palavras continuavam a ecoar com um significado que eu não conseguia captar plenamente. Algo em sua voz ressoava, com a dor de um passado enterrado, repleto de sombras que lentamente começavam a emergir à superfície. Finalmente, quando o ritual que deveria ser santo teve seu fim, um silêncio profundo tomou conta do espaço, como se a própria igreja estivesse retendo a respiração. O padre saiu da igreja com um passo apressado e a congregação permaneceu sentada, como se estivessem sob um feitiço poderoso que os prendia em um estado de torpor. Aproveitei aquela fração de segundo e alcancei a chave, segurando-a com força em minha mão enquanto a adrenalina começava a bombear por todo o meu corpo. O que mais eu não sabia? A questão girava em minha mente como um furacão, mas havia algo ali naquela chave, um mistério palpável a ser desvendado. E ali estava eu, sozinho em meio a uma missa que havia sido transformada em velório. O sangue que agora manchava o altar não era apenas do padre, mas de um amor perdido, de vidas que cruzaram seu caminho sem respostas e de dores silenciosas que ecoavam nas sombras. Agora, aquela igreja, que outrora fora um espaço sagrado, tornava-se um altar de segredos e sombras, um cemitério de verdades não ditas. O que aconteceria se eu seguisse o rastro daquele líquido macabro? O que se escondia além daquela chave? As perguntas reverberavam em minha mente, mas uma certeza começou a surgir. Eu não poderia ficar parado. Aquela missa nunca poderia ser esquecida. E agora, o que antes era um pedido de perdão poderia se transformar em um clamor por justiça. Como o padre lidaria com o que havia ocorrido ali? Teria ele coragem para revelar as profundezas sombrias de sua alma? Poderia ele trazer à luz tudo o que estava escondido nas sombras daquela igreja? O peso da história se movia sob a superfície, aguardando o momento certo para se desvendar, revelando as verdades desconcertantes que estavam escondidas nas sombras. Dois destinos se cruzaram naquela noite fatídica, e eu me sentia preso em uma teia de escuridão e mistérios que pareciam se entrelaçar gradativamente. O que mais poderia acontecer? Eu sentia que não era apenas uma testemunha. De alguma forma, minha história também se entrelaçava à dele, e tudo aquilo parecia parte de um grande e sinistro enredo que aguardava para ser revelado. Assim, ao deixar a igreja, uma visão obscura se formou na minha mente. Uma ideia de que o destino daquela missa não era apenas um mistério a ser desvendado. Era um eco de que a luz poderia se esconder, disfarçada nas sombras do que parecia sagrado. Com a chave firmemente segurada em minha mão trêmula, agrupava-me em um turbilhão de emoções, determinadas a desvendar o que mais o padre poderia esconder de nós. Olhando para a porta de saída da igreja, já na penumbra da noite, a proposta da descoberta se tornou irresistível. O desejo de entender a conexão que me vinculava a tudo aquilo crescia em mim como um fogo, seu calor quase palpável, tingido por um senso de urgência. E você? Já imaginou quantas verdades estão ocultas nos cantos mais sombrios da fé? Inscreva-se no canal para saber mais sobre esses segredos e continue comigo nessa jornada inesquecível. Juntos, podemos descobrir o que realmente aconteceu naquela noite fatídica em Saint-Étienne. E você? O que faria se estivesse na minha posição? O que você faria se o sangue do padre manchasse o altar da fé, transformando tudo que conheceu em uma terrível revelação?
Que verdades estavam prestes a se desenrolar nas sombras daquelas quatro paredes? A verdade poderia ser mais sombria do que imaginamos, e a busca por respostas talvez apenas iniciasse um caminho interminável para a descoberta da dor escondida sob a superfície. Refletindo sobre isso, compreendi que estava destinado a não apenas ser um espectador, mas um agente ativo, um buscador de verdades que necessitavam ser libertadas daquela prisão sombria onde permaneciam enredadas.